todos. Eu vi mais ou menos aí, né? A galera animada. Mas eu sei que a gente precisa estar animado para ouvir a palavra de Deus, né? A irmã Aninha está aqui, ó. Está aí online, né, irmã? Antônia Reis. Antônia Reis tá ali, né? Tô vendo, tá ligada. Gente, eu digo para vocês hoje que tô cansado, viu? Que eu saí 2h30 para o centro de recuperação, fazer estudo bíblico lá. E a gente está fazendo um grande conflito, né? A irmã Elisete não foi, aí eu fui sozinho mesmo. E aí eu usei o vídeo também, né? Aí terminei o estudo 4 horas, aí depois ainda tive que passar na rádio, ainda fiz algumas coisas na rua. Cheguei em casa às 6 horas. E aí, quando eu cheguei, já é o horário de vir para cá já. Mas, assim, nós estamos já na fase final daqui do nosso estudo bíblico. O pequeno grupo continua, viu? Continua. O nosso projeto Caleb. Mas hoje nós estamos felizes, né? Com a presença da dona Dionísia, a mãe de irmã Jacinta, a mãe de Roberto, né? A senhora, quando vem, alegra o ambiente. Foi assim uma vez lá na casa de Jacinta, foi outras vezes, já que a senhora participou. Então, a senhora gosta da gente e a gente gosta da senhora também. Bom, amigos, o tema de hoje é sobre o mandamento esquecido. Será que tem algum mandamento esquecido? Eu diria que não tem um só, existem 2. Mas hoje nós vamos falar sobre um deles. Esse o mandamento esquecido, ele é um tema que muitas pessoas ignoram. Veja. Alguns cristãos guardam o sábado e outros têm um outro dia da semana, que é o domingo. Há quem santifique também a sexta-feira. E há pessoas, né, que em todos os casos são sinceras. Tanto quem guarda o sábado, como quem guarda o domingo, como quem guarda a sexta-feira. Mas, assim... A gente tem que entender uma coisa, que Deus nos mandou fazer algo no 4º mandamento. Temos que entender que Deus mandou lembrar. Lembra-te. Vamos ver? Abrir a Bíblia em Êxodo 20, verso 4. Aí, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20, verso 4. Esse tema do sábado é muito interessante. Êxodo 20, versos de 8 a 11. 4 mandamentos. Vamos lembrar, ontem nós falamos sobre os 10 mandamentos, né? E nós lembramos que nós falamos aqui que os 10 mandamentos estão em vigência para os nossos dias. Porque o livro do Apocalipse cita os mandamentos. E as pessoas, né, ali ignoram. Não que cita diretamente, mas assim... fala que os mandamentos de Deus serão observados nos últimos dias. E se você for observar todo o Novo Testamento, presta atenção, em todo o Novo Testamento, você vai encontrar referências aos 10 mandamentos. Ah, mas não tem uma referência direta ao sábado. Eu vou citar aqui daqui a pouco uma referência
ao sábado no Novo Testamento. Nós vamos dar uma olhada, mas vamos ler o que diz Êxodo 20, de 8 a 11. Vamos fechar os olhos e orar. Diz assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso muito obrigado pelo aprendizado de hoje, que na verdade nós vamos ter hoje. Te agradecemos porque estamos com a Tua palavra em mãos. Te pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, os seus postos para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, aqui está o 4º mandamento da lei de Deus. Algumas pessoas pensam que este mandamento só era para judeus, que só era para o Antigo Testamento. Mas nós temos que lembrar que o sábado foi dado antes do Sinai. E aí? Mas como é isso? Vamos voltar na história. O sábado foi dado antes do Sinai. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Abençoou, ele descansou, abençoou e santificou. Não é isso? Aí então, quando Deus descansa no 7º dia, Ele nos dá um exemplo. Aí agora, passa um bom período de tempo, né? O livro de Gênesis não vai fazer uma referência ao sábado, a não ser em Gênesis 2, né? Que lá fala que no 7º dia da criação, Deus descansou. Mas quando você vem para Êxodo 16... Êxodo 16, a Bíblia diz assim no verso 22. Olha só. Êxodo 16, 22. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres, cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no fogo, cozeie-o. E o que quiser cozer em água, cozeie em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenou, e não cheirou mal, nem deu bichos. O que está acontecendo aqui? Deus deu o maná, o maná que caía do céu. Só que o povo de Israel, no primeiro dia ali, né, do primeiro para o 2º dia, eles começaram a guardar o maná. E Deus havia orientado que não se deveria dar o maná, ou guardar o maná, do primeiro para o 2º dia, porque senão ficaria ruim. Aí então, quando vem, né, a orientação bíblica, a orientação da Escritura é que no 6º dia nós temos ali a orientação de que se recolha para 2 dias, ou seja, o pão, o maná ia cair em dobro. E como assim? Isso dá a entender de que o sábado tem uma bênção especial, porque aqui no 7º dia não caía o maná. E a Bíblia diz que o povo ainda foi para o deserto colher o maná e o Senhor os reprovou por tamanha atitude. Entendeu? Então, o sábado tem uma bênção especial e ele foi dado antes do Sinai. Lá em Êxodo 31, 17, vai dizer que o sábado é um sinal eterno, ou seja, um sinal
assim, perpétuo por nossas gerações. Então, Deus, ele deu esse mandamento, e é interessante que o mandamento diz assim, se você prestar atenção, ele diz assim, lembra-te do dia de sábado, o que quer dizer? Lembra-te de algo. Se eu dissesse assim, ó, Roberto, lembra do dia que eu tive aqui na tua casa. Mas eu tive aqui realmente, né? Aí você vai lembrar. Mas se eu chegar para você e disser assim, lembra-te do dia que nós fomos para a feira. Que dia? Por quê? Porque nós não fomos, né? Então, aqui quando fala lembra-te do dia de sábado, está falando lembra-te de algo que eu já te dei lá atrás. Então ele destaca, 6 dias trabalharás. Trabalhar o domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira o sexto dia, o último de trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não faça nenhum trabalho. Nem você, nem seu filho, nem suas filhas, nem seu servo. Por quê? Porque é para parar, ter um descanso. Aqui não se trata de estar proibindo, você não pode trabalhar e pronto. E talvez você que esteja ouvindo isso a primeira vez, fique pensando assim, mas e o meu trabalho? E as minhas posses, as minhas coisas, como é que fica? Olha, Deus falou que era para você descansar no 7º dia. Então, se você descansa no 7º dia, significa que quem está cuidando de todas as coisas? Deus. Então, você está confiando em Deus. Então, esse mandamento é um mandamento muito importante. E eu gostaria só de falar uma coisa a mais para a gente avançar. Se Deus vem e santifica esta cadeira, ela é muito importante, né? Se Deus vem e abençoa esta cadeira, ela se torna uma cadeira muito importante. Mas se Deus vem e santifica a cadeira, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque esta cadeira é uma cadeira santa, entendeu? Então, se Deus abençoa um dia, e esse dia é abençoado, mas vem Deus depois e santifica o dia, e aí? Esse dia é um dia santificado pelo Senhor, é o dia santo. Você quer ver o que a Bíblia fala mais a respeito do sábado? No livro de Ezequiel, há um texto que é muito interessante. Ezequiel 20, verso 20. Ezequiel está depois do profeta Jeremias. Se você achar aqui o livro de Jeremias, de Isaías, aí você vai Jeremias e depois você passa e encontra Ezequiel. Ezequiel 20, verso 20, ele diz assim, olha só. 20, verso 20. Hoje não estou falando esse negócio de mandar. A mulher escondeu tanto que morreu, não foi? Escondeu para ninguém comer. Essa teimosa. Isso é verdade? Isso é no roteiro da novela que fala isso. Mas é verdade? Que eu saiba, não, a Bíblia não registra isso. Mas é aquilo que eu já expliquei para a senhora outro dia. Quando quando a pessoa vai fazer um filme, uma coisa assim do tipo, ele cria um roteiro em cima de personagens que às vezes até a Bíblia não tem. Aí então o que acontece? Coloca o nome de pessoas que não estão na Bíblia. Escondeu Aí, escondeu o maná, base. Mas vamos ver o texto de Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais
que eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai os meus sábados, diz o Senhor. Agora, tem um detalhe. Tem os seus sábados na Bíblia, sabia disso? Tem o nosso sábado, né? E o que é isso? Que confusão é essa que eu estou fazendo agora? Não. Ó, santificai os meus sábados. Não, mas peraí, eu estou falando que Deus fala, santificai os meus sábados. Mas tem um outro, os meus sábados. Mas tem um texto que o Senhor diz assim, eu não me agrado dos seus sábados. Entendi. E aí? Voltando ao negócio do maná que ela falou, ela corrigiu. É que apodreceu o maná. Guardou de um dia para o outro. Quando guardou de um dia para o outro, apodreceu, porque não era para guardar, irmão. Isso. Tem na Bíblia? Tem. Tem, isso tem na É Bíblia. isso. E ela foi e escondeu. Mas foi da durante essa semana. Então não tem necessidade. Esse sábado dos 10 mandamentos, que esse sábado faz. Ela não significa só Deus. Então, ou seja, quando você estuda, você vai ver as festas que caíam, né, ali em data, você vai ver a festa dos tabernáculos. Aí tinha a festa de Pentecostes, era um outro sábado. E esse sábado poderia cair no meio da semana. Ou seja, não era o 7º dia, mas era um feriado, era considerado um sábado para a nação de Israel. Então, quando a Bíblia fala assim, lá em Colossenses, que fala assim, ninguém vos julgue por comida, bebida, ou ali fala de luz de festa de lua novas, ou sábados, está no plural, entendeu? O termo sábados se refere a todas as festas que estavam no Antigo Testamento. Então, nós não podemos agarrar um texto que está assim, no Novo Testamento e dizer, olha, esse texto está invalidando a guarda do sábado. Agora, nós não podemos mais guardar o sábado, porque o sábado era para os judeus. Espera. Se o sábado era para judeu, nós temos que considerar que honrar pai e mãe era para os judeus, que o não matar era para os judeus. Por quê? Porque tudo isso estava no contexto do sábado. Entendeu? Então, isso é muito importante. E aqui, o termo de Ezequiel fala, o texto de Ezequiel fala assim, santificai os meus sábados. O termo santificar é separar, ó. Separe esse dia para mim. Esse dia é meu. Isso é muito importante. E ele diz assim, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas tem gente que vai alegar algumas coisas. E quais são as alegações que podem ser feitas? Que Jesus Cristo
não guardava o sábado. Será? Do outro lado, né? As pessoas alegam, né? Isso. Mas eu preciso dar uma pausa aqui. Para falar uma coisa para vocês. O sábado foi guardado em todo o Antigo Testamento. Ó, desde lá o Sinai, né? No caso, ou antes do Sinai, ali nós temos, né? Em Êxodo 16, 23, a menção do sábado. Lá em Isaías, no ano 700 a.C., nós temos menção do sábado. E Jeremias também menciona o sábado também. E Ezequiel, que é esse que nós lemos agora, fala do sábado. Esdras e Neemias também falam do sábado nos seus livros. Então é muito importante, no Antigo Testamento nós temos essa base de que o Antigo Testamento, no caso, menciona o sábado. E eu gostaria de citar aqui mais um texto do Antigo Testamento para depois eu começar a citar os do Novo Testamento. Que texto é? Isaías 58. Aqui tem uma promessa. Se você tem dúvida a respeito desse mandamento, a respeito disso que Deus está falando algo muito poderoso aqui em Isaías 58, versos 13 e 14. Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, tem algo muito extraordinário. Todos encontraram aí? Diz assim, ó. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, deleitoso, não é deitoso não, viu? Como alguns querem fazer por aí. E santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Resumindo, o Senhor está dizendo assim, ó, você não deve fazer a sua vontade no sábado, que é cuidar dos seus interesses, ficar falando palavras vãs e tal. Você deve tornar o sábado uma bênção. Não torne o sábado um dia assim, de você estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Então a Bíblia diz assim, ó, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Olha o que Deus está prometendo para você, Roberto. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque eu, o Senhor, falei. E aí, Deus está dizendo assim, ó, se você for fiel ao meu mandamento, eu não vou deixar você passar fome. Eu não vou deixar você passar necessidade. Ó, obedeça, guarde o mandamento. Mas as pessoas dizem, não, isso é lá para o Antigo Testamento. Isso é coisa do Antigo Testamento, lá para os tempos de Moisés. Mas não. Ainda tem uns que falam assim, se eu não trabalhar no sábado, eu não vou comer. Isso. Se eu não trabalhar no sábado, eu não vou comer. Mas ó, olha só o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Você quer uma coisa melhor do que essa? A promessa de que você vai ser alimentado pelo Senhor, se você for fiel. Mas aí vem aquela questão, né? E Jesus? Jesus tinha alguns costumes do sábado, no sábado. O primeiro texto que eu quero citar está em Lucas, no capítulo 4, verso 16. E eu vou citar também um outro texto e nós vamos entender algumas coisas que Jesus Cristo fazia. Veja só. Lucas 4,16. Qual era o costume de Jesus? Porque as pessoas dizem assim, ó,
Jesus Cristo transgrediu o sábado? Será? Vamos ver. Está escrito assim, Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e levantou-se, conforme seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha costume de ir para onde? Para a sinagoga. A sinagoga naquele tempo era um local assim, né, onde, no caso, as pessoas liam a Torá, como eu estou lendo a Bíblia aqui, né? A Torá é a lei de Deus. E aí, Jesus foi para a sinagoga ali. Inclusive, nesse dia, Jesus pregou um sermão na sinagoga. E no verso 31 diz que descendo a Cafarnaum, descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, ele os ensinava no sábado. Jesus tinha o objetivo de ir à sinagoga, que hoje nós podemos ir à igreja, e também ensinar as pessoas, que é dar estudo bíblico, que é sair para evangelizar. Jesus visitava as pessoas no sábado. São coisas que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando Deus fala que você não deve trabalhar no sábado, é você substituir a obra que você faz, o trabalho que você faz, por ações em prol do próximo, em benefício do próximo. Entendeu? Se todo mundo fizesse isso pelo menos um dia na semana, uma bênção seria. Agora, você sabia de uma coisa? O ser humano não foi criado para trabalhar 8 dias. O ser humano foi criado para trabalhar 6 dias. E a ciência comprova isso. Porque a ciência diz que o corpo humano não consegue ficar um dia sem ter um descanso. Então você tem que parar um dia para você descansar. Imagina, eu imagino o trabalho do Roberto, que é de pedreiro, né? Ali, todos os dias, pegando peso. Não tem corpo que suporte. Os irmãos aqui, os outros demais trabalham na zona rural aí, sabe que realmente não é fácil também. Agora imagina que você ficasse todos os dias trabalhando. Deus lhe deu um dia para você estar com a sua família. Você almoçar, você estar com a sua família, você descansar, recarregar as energias e ainda você estar com os amigos, enfim. O sábado é para isso. Mas Jesus pregava no sábado. Quer dizer que nós devemos pregar no sábado. Jesus ensinava no sábado. Mas o que Jesus fazia no sábado? Jesus tinha o hábito de curar as pessoas no sábado. A Bíblia vai nos dizer isso. Em várias passagens, Jesus fez 7 curas ao longo do seu ministério. Todas no dia de sábado. Para ele isso aí não era trabalho, né, Jeremias? O trabalho dele mesmo era carpinteiro, então ele não estava fazendo trabalho nenhum. Isso. Eu quero dizer o seguinte: Jesus não fez todas as curas no 7º dia, mas Jesus curou 7 pessoas no 7º dia. Ele curou o paralítico, o cego de nascença. Ele curou também o paralítico, estou certo. Curou o paralítico e curou o cego de nascença. E teve outras curas também, que eu não vou me lembrar aqui, que Jesus fez no 7º dia. Inclusive, na cura do paralítico, a Bíblia fala que os líderes ficam assim tão revoltados, sabendo o porquê aquele homem estava carregando a cama no 7º dia. Porque os judeus, naquele tempo, colocaram uma série de regulamentos: não pode isso, não pode aquilo outro, tal.
E aí, quando Jesus chegou, o sábado, ao invés de ser uma bênção, era um fardo. E aí o que acontecia? Era o dia do não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode. Quando flagraram isso, não podia cuspir no chão. E aí quando flagraram o homem carregando a cama no 7º dia, eles disseram: por que você está carregando a cama? Mas aí então o homem falou, né, que o mesmo que havia curado a ele disse: ó, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Está em João capítulo 5. E aí o homem saiu andando. E aí então depois ele disse que foi Jesus Cristo que fez isso. E aí então o Evangelho de João vai usar um termo que diz assim, lá em João 5,17, está escrito que Jesus Cristo violava o sábado. Por quê? Porque não fazia conforme as regras, a lei dos judeus. Aí Jesus dizia assim: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se vocês quiserem depois dar uma conferida lá em João 5, 18 e 19, vocês podem ver isso daí. Jesus Cristo curou uma pessoa, mas Jesus chegou ao ponto de afirmar: eu trabalho até agora e meu pai trabalha também. E as pessoas usam esse texto de maneira isolada para dizer assim: Jesus trabalhou no sábado e eu posso trabalhar também. Mas vem cá, o trabalho do Pai Celestial no sábado é o que lá no céu? Ele trabalha de carpinteiro, ele trabalha de agricultor, trabalha do quê? Isso, ele é o nosso intercessor. Mas o trabalho que Jesus falava, que ele fazia no sábado, era de salvar pessoas e não o trabalho físico. Jesus deixava a carpintaria para ir curar as pessoas. E teve uma outra situação que Jesus cuspiu no chão. E aí falaram também: por que você está vendo? Quem foi que te abriu os olhos? Disseram para o homem, está lá em João capítulo 9. E aí então, o homem fala assim: o mesmo que me untou os olhos, o lodo nos olhos, ele falou: vai no tanque de Siloé e lava-te. Eu era cego e agora vejo. Aí ele conta, né, como foi feito o milagre, que Jesus cuspiu no chão. E ele cuspiu no chão e fez o lodo e colocou nos meus olhos. Aí então as pessoas disseram assim: este homem não é homem de Deus. Por quê? Porque ele está transgredindo o sábado. Mas Jesus não estava transgredindo o sábado. Por quê? Porque Jesus estava curando uma pessoa. O que eu estou citando aqui para vocês aqui: estender a mão para uma pessoa que está necessitada, a alguém que está precisando no dia de sábado, não é pecado, não é transgressão do mandamento, entendeu? Agora, em Mateus capítulo 12, que é o texto que eu abri aqui, existe um debate. Esse texto é curioso. Mateus capítulo 12. Eu citei os outros textos para que a gente ganhasse mais tempo para eu considerar esse daqui. Está escrito assim, Mateus 12, verso 1. Diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher as espigas e a comer. Quer dizer, no 7º dia, diz Mateus 12, verso 1, os discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas. Aí depois os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eles estão pecando. Mas Jesus repreende eles porque eles estão errados. Mas Jesus diz assim, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome?
como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E lá no Evangelho de Marcos, vai dizer um texto muito interessante, na mesma passagem. Lá em Marcos capítulo 2, fala que o sábado não foi estabelecido por causa do homem, e sim o homem por causa do sábado. Então, Jesus está dizendo o seguinte aqui, que os discípulos não estavam pecando, porque se vocês lembrarem, eu falei aqui do santuário, e no tema do santuário nós vimos que havia uma mesa, e nessa mesa havia os pães da proposição que eram trocados semanalmente. E ninguém podia comer esses pães, a não ser o sacerdote. Aí o que acontece? Os sacerdotes, Davi e os seus companheiros, quando estavam com fome, eles pegaram esses pães e comeram. E nem por isso Deus os condenou. Entendeu? Nem por isso eles foram mortos. Então o que Jesus está dizendo aqui é que, assim como Davi estava fazendo algo ali para o seu bem, hoje, no dia de sábado, nós estamos fazendo algo para o nosso bem. E Jesus ainda diz assim, ora, no versículo 12, ora, quanto mais vale, no verso 11 ele diz assim, ao que ele respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e esta num sábado cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Tirava ou não tirava? Vocês acham que se eles tendo uma ovelha, e ela caísse no buraco no sábado, eles iriam fazer esforço para tirar a ovelha? Claro que sim. Que não ia perder dinheiro. Mas Jesus fala assim, ora, quanto mais vale o homem que uma ovelha, logo é lícito ao sábado se fazer um bem. Então, Jesus está ensinando aqui que no sábado devemos fazer o bem a todos. Ou seja, assim como Jesus curou as pessoas no sábado, ele estendeu a mão para doentes, enfermos. Se a gente seguir a leitura aqui, a gente vai ver que Jesus curou um homem da mão ressequida, da mão aleijada. A gente pode ver diversas curas, diversos milagres que Jesus fez para nos ensinar que o sábado é um dia de cura, que o sábado é um dia de bênção, que um sábado é um dia que é um dia de esperança. E até no Evangelho de Lucas vai nos ensinar algo muito interessante. O Evangelho de Lucas nos ensina que a sexta-feira é o dia da preparação. Isso está em Lucas 23. E aí, fala que era o dia da preparação, enquanto Jesus estava ali sendo sepultado. E já começava o sábado. Isso está escrito em Lucas 23, versos 53 em diante. Aí então, a Bíblia diz que começava o sábado e eles, pelo fato de guardarem o sábado, o fato era que os corpos não ficavam na cruz no sétimo dia. Eles queriam que, nesse caso, tirassem os corpos ali na cruz no sétimo, não ficasse ali logo. E aí então, por isso que apressaram a morte das pessoas,
E, inclusive, quando foram tentar matar Jesus Cristo, ali apressando sua morte, Jesus Cristo já estava morto. Mas José de Arimateia providenciou um túmulo. E Jesus foi, no caso, sepultado no túmulo de José. Mas o texto chega a declarar o seguinte, que, olha só, no verso 56, verso 55, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram, viram o túmulo como ele foram depositados. Então se retiraram para tirar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. E aí? A Bíblia está mencionando que na morte de Jesus as pessoas guardaram o sábado. Agora eu gostaria de fazer uma reflexão aqui para a gente caminhar para o final. Veja, Jesus Cristo começou a semana na entrada triunfal, né? Naquele dia da entrada triunfal. Depois ele passou pelo o jantar na casa de Simão. Aí depois teve a ceia, né? Lá no quinto dia. No quinto dia ainda Jesus foi preso, né? Ali na quinta-feira, né, Jesus ainda foi preso e foi julgado de madrugada. De manhã cedo ele estava sendo açoitado, né? Lá no tribunal, e depois ele foi açoitado. E depois ele foi crucificado. E de tarde Jesus já estava onde? No pôr do sol, no túmulo. Agora eu faço uma pergunta para você. Aonde foi que Jesus passou o dia de sábado? No túmulo. E por que ele só ressuscitou no domingo de manhã? Para dar o exemplo para todo mundo guardar o sábado. Isso. Sabe por quê? O fato de Jesus ter ressuscitado no domingo de manhã não torna o domingo um dia de guarda. Confirma que, assim como Deus guardou o sábado na criação, ele também guardou o sábado na redenção. Então é uma confirmação do que aconteceu lá no início. Então, meus amigos, o apóstolo Paulo tinha costume de guardar o sábado. Vários discípulos tinham costume de guardar o sábado. E a Bíblia fala até Isaías da nova terra, o qual terá o sábado também. Agora, houve, como eu falei aqui ontem, uma mudança da guarda do sábado para o domingo. Em 321 da nossa era, o que aconteceu? Primeiro, 313 da nossa era, né? Ali no caso, Constantino sobe ao trono. Em 321 aparece um decreto dominical. 7 de março de 321. E depois, esse decreto, na verdade, dizia que todos do império deveriam adorar a Deus no venerável dia do sol. Entendeu? Deveriam parar, na verdade, no venerável dia do sol. Porque aquele Constantino, ele havia se tornado o quê? Um cristão, só que ele trouxe do paganismo coisas para o cristianismo. E a guarda do domingo foi uma delas. E se você acha que a guarda do domingo é a lembrança da ressurreição de Jesus, não perca o programa de sábado, que é o nosso último. Que aí sim nós vamos saber qual é a lembrança, a marca da ressurreição de Jesus. Porque, o domingo não é. Certo? Agora, isso foi colocado mais recentemente. E as pessoas ficam aí guardando o domingo no lugar do sábado. Você vê que o domingo para. Tudo para. Você vai na rua comprar uma coisa, você não acha nada. Mas qual é o dia que tem mais coisa na rua vendendo? O sábado. Por quê? Porque é um dia que Deus abençoou, mas as pessoas não querem, no caso, obedecer. E ainda tem um detalhe que eu estou esquecendo de falar. Em 364 da nossa era, a Igreja Romana oficializou a guarda do domingo como
ali no caso uma doutrina, né, uma crença, e aí pronto, começou-se a guarda do domingo ser propagada e até hoje é propagada como um mandamento, sendo que a Bíblia fala do sábado. E nós já estudamos aqui ontem a profecia que fala da mudança da lei. Então o que eu quero que você entenda hoje é que você tem assim, algo especial, que Deus tem algo especial para a sua vida, porque Deus não vai deixar você passar fome se você guardar o sábado. Eu quero concluir aqui, eu falei ontem, né, dizendo que eu era de uma outra denominação, que eu cheguei lá, né, que eu descobri na verdade algumas coisas nos mandamentos que me chamaram a atenção. E sabe uma das coisas que me chamaram a atenção nos 10 mandamentos? Qual foi? O sábado, que não era pregado na igreja. E aí eu cheguei lá no púlpito da igreja e disse, olha, nós estamos pregando coisas erradas. Porque os 10 mandamentos estão escritos aqui, desse jeito, tal. E aí? Eu li os 10 mandamentos, mostrei uma profecia bíblica que eu mostrei aqui ontem, né? De Daniel 7:25. E aí o que aconteceu? Depois que eu expliquei tudo, que eu fui embora lá para o meu banco, o líder chegou e falou assim, ó, você está estudando com o adventista, você está conhecendo coisa com os adventistas, você já está aí numa idadezinha aí de 14 anos de idade, né? Então, ó, você não venha para cá causar confusão, não. Você, se quiser, tome sua decisão, tome o rumo da sua vida e tal. Foi bem assim comigo mesmo, mas, enfim. Aí eu confrontei os líderes, mas tomei, na verdade, essa. E hoje eu tenho o quê? 17 anos, vou fazer 17 anos na igreja adventista. E digo para você, Roberto, nunca passei fome por causa da guarda do sábado. Nunca passei necessidade. E Deus tem me abençoado grandemente. Até esses dias aqui, Deus me abençoou de uma forma aqui através de uma pessoa que eu não imaginava. E aí? Será que Deus, no caso, não vai abençoar a tua vida, o teu trabalho, a tua casa, a tua família? Eu quero convidar a irmã, enquanto a irmã estiver cantando, eu gostaria de fazer uma Bíblia. Você quer guardar a igreja adventista que está dizendo para guardar o sábado? Não é a igreja, não somos nós, é a Bíblia. É a Bíblia que fala do sábado, é a Bíblia que fala dos mandamentos. E hoje você precisa tomar uma decisão. Vamos orar daqui a pouco, mas agora chega um momento do louvor. Enquanto a irmã estiver cantando, vamos cantar esse louvor, que esse louvor é muito conhecido. Peço a vocês a se colocarem em pé e vamos cantar. Como Jeremias falou, né? É um louvor muito conhecido. Vamos adorar o Senhor. Ele diz tudo, né? Para nós o que Deus, né? O que Deus deseja para nossas vidas. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, preparado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande entre o povo e o seu Senhor, é dia de alegria.
dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Eu nunca me esqueço, né, de um sábado que nós tivemos marcante na igreja de Coração de Maria. Já tem muitos anos. Nós fizemos um projeto que na verdade é o Impacto Esperança. Naquele ano foi exatamente o tema, é um dia de esperança. Tinha uma revista que foi entregada e também nós distribuímos naquele ano um livro conhecido como Tempo de Esperança, que era do Mark Phelan. Já tem muitos anos, foi em 2010 isso. E, enfim, a igreja até hoje, de lá até hoje, tem, na verdade, ensinado cada dia mais como observar o sábado. Mas você que tomou sua decisão hoje, saiba que o teu trabalho vai ser abençoado, a tua vida vai ser abençoada por obediência aos seus mandamentos, porque Deus quer estar com você. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por esse momento aqui com os amigos, aqui na casa da irmã Rosinha. Nós estamos já finalizando praticamente essa série evangelística. Mas hoje nós falamos a respeito do sábado. O Senhor colocou o sábado como um símbolo, um memorial da criação. Nós, ó Deus, louvamos ao Senhor. Porque é claro que em todos os dias nós podemos ter um encontro com o Senhor. Mas no sábado é diferente. Porque até no clima, assim, nós podemos notar que há um clima diferente. Eu não sei se os amigos aqui já notaram, mas o sábado parece ter um clima de feriado. E, na verdade, quando nós vamos para sair para o trabalho, aqueles que trabalham, na verdade, parece que dá até vontade de ficar em casa, assim,
Por quê? Porque na verdade o Senhor colocou o desejo, o Senhor tem na verdade de colocar o desejo em nosso coração, de obedecer os seus mandamentos, inclusive guardar o sábado. Toma, Senhor, a nossa vida, a vida de cada um aqui que está tomando a decisão. Que o Senhor esteja cuidando de todos. Eu te peço por Dona Dionísia, que está aqui nos visitando, Senhor. Que o Senhor esteja com ela. Que o Senhor esteja cuidando da vida dela, Senhor. Abençoa a tua serva. Agora, Deus, que as decisões tomadas Amém, né? Precisar